Bom, então vamos lá, pessoal. Afinal de contas, o que é User Experience, né? O tal do UX, ou o X, né? O que vocês, pelo que vocês já têm aí de bagagem na vida de vocês, por já ter lido a reportagem, por ter já trabalhado com isso, o que é que você entende de User Experience? Queria ouvir de vocês o que é que vocês trazem na cabeça quando vocês ouvem esse termo. Eu acho que minha primeira conexão com User Experience foi num trabalhinho de faculdade, que era no CMD, alguma coisa em C, e o professor criticou porque eu estava dando muito clique para chegar no resultado final, né? Tinha que fazer algumas somas, né? Então, ele falou que tem a teoria do clique mínimo, né? Que o usuário tem que dar o menor número de cliques possível para chegar onde é que ele quer. Então, acho que como base nessa ideia, né, de você realmente atender a tudo que o usuário poderia fazer ali de mais comum na plataforma, né? Então, que seja mais prático, mais simples para ele, que seja intuitivo, acho que é nessa linha. Ótimo. É um exemplo aí no caso, né, o que você falou também, a gente chama de essência da informação, e inclusive isso já foi até objeto de pesquisa, tá, por um cientista, não lembro o primeiro nome dele, mas o último nome era Piroli. Ele é italiano e ele falava que você tem que reduzir, né, vamos dizer assim, o número de voltas que o seu usuário precisa dar durante o processo de navegação para chegar a uma informação. E o processo de navegação ele precisa ser intuitivo, tá? Então, isso realmente é uma questão tratada dentro da experiência do usuário, né? Você deu aí um exemplo de um problema que você passou. Eu queria ouvir dos demais o que vocês entendem por UX, tá? Não precisa ser algo tão aplicado, como ele disse, um exemplo, pode ser uma definição mais ampla, mas o que vem na sua cabeça quando você usa esse termo, né? UX, o que é isso? Né? Experiência do usuário, design da experiência do usuário. Será que a gente está lidando aqui com uma questão mais voltada para a parte, vamos dizer assim, artística da coisa, do desenvolvimento? Será que é isso? O que vocês... Eu não estou sugerindo nada, tá, pessoal? Estou só perguntando mesmo. Quando você ouve esse termo, o que vem na sua cabeça? Mas alguém poderia contribuir aí com aquilo que o Thales falou para gente? Vamos pensar, pessoal, deixa eu mudar aqui a pergunta. Será que a experiência do usuário é algo somente, ou seja, exclusivo da área de computação? Vocês acham que a gente poderia dizer isso? Será que a experiência do usuário é algo restrito a quem trabalha com desenvolvimento de software? Acredito que não, professor. Eu ia até comentar isso. Todas as áreas acaba tendo, em maior ou menor grau, esse tipo como diz, de conceitos também, né, de adaptação. Nós trabalhamos dentro da área de TI, mas todas as áreas exigem aí um pouco disso também. Por exemplo, a de marketing, a área de marketing, por exemplo, você vai criar, um exemplo seria aqueles totens que ficam nas feiras e tudo mais. Se criar um trem difícil de manipular, o cara desiste rapidão, né, por exemplo. Sim, com certeza. Você deu um exemplo aí, né, do totem. Alguém conseguiria me dar algo um pouco mais distante da computação? Será que a experiência do usuário se aplicaria em outras engenharias, pessoal? Acho que tem exemplo clássico do supermercado, que as mercadorias mais compradas ficam na prateleira na altura dos olhos, algo nesse sentido, né? Sim, né, aplicado a vendas, né, a marketing. Sim, perfeito, é isso mesmo, né? A experiência do usuário, ela não é uma disciplina, vamos dizer assim, exclusiva da nossa área, embora a nossa área tenha colaborado muito para o cunho, para a definição desse termo, né? Porque justamente a gente tem a gente desenvolve, né, serviços
que dependem muito disso, que são muito afetados por essa característica, se a gente pode dizer assim, né, por essa propriedade que o software acaba tendo, né, e, portanto, a gente acaba tendo que se dedicar bastante a isso, né, então, a nossa área já é formada de pessoas muito envolvidas, né, tradicionalmente com análise, né, e a gente acaba trazendo isso um pouco, vamos dizer assim, uma análise que ela não está só preocupada com aspectos funcionais do negócio, né, mas com um olhar um pouco além disso, né. Então, eu vou dar aqui para vocês uma imagem, né, que eu acho que ilustra muito bem a questão da experiência do usuário, né. Imagina aí as compras de final de ano em uma situação de mundo real, normal, né, um antigo normal. A gente tem aqui do lado esquerdo um típico corredor de um camelódromo, né, e do lado direito a gente tem um shopping center, né. Quero que vocês se imaginem dentro desses ambientes, né, no final de ano fazendo compras. A experiência que você tem como cliente é a mesma? Você está em ambos os locais, né, com a mesma finalidade, comprar. Mas o que muda? O que é diferente para você ou para as pessoas que você conhece em termos de experiência? Está no primeiro ambiente ou no segundo? Muda Ou é a tudo. mesma coisa? Muda tudo? Muda tudo. Sim, mas Muda preço, muda segurança, conforto, sim, muda né? tudo. O objetivo, como eu disse, acaba sendo o mesmo, né? Você vai comprar. Né? Você tem a liberdade, obviamente, de ir nos dois e escolher aquilo que enfim, que seja mais conveniente ou mais adequado, propício, mas a questão é que você tem essas duas realidades, né? E o sentimento que essas duas realidades causam nos usuários, né? Ela é diferente, embora o objetivo seja o mesmo, né? Então, eu gosto O desse shopping, exemplo. Pode falar. desculpa, professor. Não, sem problema, é porque aqui às vezes dá um atraso, pode falar. O shopping center, ele está quase relacionado, ele tenta vender a imagem de lazer para o usuário, para o consumidor. Então, você vai ali e ele quer que você sinta prazer em estar ali. É diferente de você estar no camelódromo, estar no A44 da vida, que você tem que andar no meio da rua porque não cabe ninguém na calçada. É desconfortável, né? Não tem nem comparação. Sim. Bem colocado, né? A gente, inclusive, usa muito esse termo, né? Eu vou passear no shopping. Muitas vezes você vai passear, você vai comprar, mas é porque isso já virou meio que um jargão. E, de fato, é um passeio, né? Eu mesmo gosto de ir em shopping e tal, né? Mesmo que for só para olhar as coisas, é um local que atrai. Mas também vou no camelódromo, né? Quando eu estou a fim de economizar e produto, eu acho que não tem tanta diferença, né? Uma coisa que não seja tão afetada. Mas é diferente, né? O processo de você se preparar para ir nesses dois ambientes já é diferente, né? Mentalmente, né? Eu, por exemplo, tenho uma preocupação bastante com segurança quando eu tenho que ir numa feira, no camelódromo, no 44, né? Porque eu sei que não é um ambiente que provê uma segurança tão robusta quanto o shopping, embora os dois tenham riscos, né? Mas tem a preocupação com segurança, né? Ter a preocupação com o que eu vou levar comigo, né? Eu vou levar dinheiro, eu vou levar cartão, né? Isso se eu tenho um determinado propósito, né? Mas se eu tenho, de repente, o propósito de lazer, né? Eu provavelmente não vou escolher o camelódromo, eu vou escolher o shopping, né? Mesmo não tendo, às vezes, intenção de comprar nada, eu vou levar ali comigo alguma forma de pagamento, porque eu sei que eu tenho que pagar um estacionamento, pelo menos, eu tenho que pagar um lanche, pelo menos, né? Afeta a minha forma de vestir, né? Como eu vou vestido para esse ambiente, seja pela questão do calor, seja pela questão de não chamar atenção, seja pela questão de vestir uma roupa que vai me ajudar a experimentar uma determinada roupa, né, em um desses ambientes. Então, tudo isso afeta psicologicamente, né, os usuários desse tipo de comércio, né, que no caso a gente chama de cliente. E
Bom, na nossa área, né, isso também acontece, tá, pessoal? Um software, um sistema que é desenvolvido sem levar em consideração a experiência do usuário, ele vai, muitas vezes, resolver o problema principal do seu usuário, ele vai ser, do ponto de vista de negócio, um sistema aceitável, mas isso não quer dizer que ele vai ser um sistema bom de se usar, né? Um sistema que vai causar uma, vamos dizer assim, uma experiência prazerosa no usuário, né? Então, a ideia, quando a gente desenvolve com a experiência do usuário em mente, né, é justamente que o processo de uso daquele serviço ou daquele produto, né, que a gente está considerando, ele seja não só para o cumprimento de um objetivo, mas que ele seja realmente uma jornada de prazer para o seu usuário, certo? E aí, no caso, eu coloco essa imagem aí para ilustrar isso para vocês, né? Então, ele tem que realmente, por mais que você não tenha um software voltado para o entretenimento, né? Ele tem que ser algo que, vamos dizer assim, você consiga propiciar ao usuário, pelo menos que momentaneamente, em alguns pontos, um prazer a esse usuário, né? Uma satisfação de uso, tá? Que vá além da questão de realmente cumprir aquela tarefa primordial, tá? Então, em primeiro lugar, experiência do usuário é entender quem são as pessoas, tá? Interagindo com tecnologia, ou seja, quem, né? Quais são as suas necessidades, ou seja, o que, né? E os dispositivos que elas têm à sua disposição, por meio de quê, tá? Lembrando que a gente, em geral, não vai ter somente um tipo de pessoa, né, com um tipo particular de necessidade e com um meio à disposição, né. Infelizmente ou felizmente, né, para a gente acaba sendo uma área que, para quem gosta, né, se dedicar e tal, mas é uma questão que traz muitas preocupações, né, porque você tem uma série de combinações de questões, de pontos de decisão a serem tomados durante o desenvolvimento. E aí eu grifei nesse slide aí o termo pessoas, suas e sua, porque a gente está sempre olhando o quê? Para a terceira pessoa. Aqui, a nossa preocupação sempre tem que ser o usuário. Ele tem que ser o ponto de partida quando você faz um projeto, tá, que tem UX como fundamento, né? Então você não pode dizer assim, vamos fazer aqui o sistema, vamos desenvolver um software, e aí no final a gente preocupa com a experiência do usuário. Se você fez isso, você já pensou errado. Por quê? Porque se você fez isso, você não colocou o usuário como ponto de partida, né? Ok. E aí, pessoal, eu gosto de sempre ressaltar uma frase desse cientista social, James Pennebaker, né? Não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas ele dizia o seguinte: relacionamento humano não é ciências de engenharia espacial, né? De foguete, né? Elas são muito mais complicadas do que isso, né? Então, a gente tem que entender que muitas vezes, por ter essa formação muito técnica, nós costumamos irrelevar preocupações humanas, porque a gente simplesmente acha que isso não é tarefa nossa, ou que a gente não tem preparo para isso, a gente não tem capacidade para isso, a gente não foi treinado para isso, tá? Mas não é um bicho de sete cabeças, embora também não seja nada simples. Você não pode tratar isso como uma questão meramente acessória, tá? Se você realmente trabalha com gente, né? E eu acho que, de certa forma, todo serviço, todo sistema de computação, né, por mais que não seja, vamos dizer assim, incumbência da parte em que você trabalha dentro de um processo de desenvolvimento, ele de alguma forma vai servir, no final das contas, a uma pessoa, tá? Então, o cara fala assim, não, eu trabalho com back-end, professor, meu negócio é banco de dados, é nuvem, data warehouse, eu não vou mexer com gente. Tá, mas isso tudo, no final das contas, vai estar servindo pessoas. Pessoas que podem ser clientes ou podem ser técnicos, mas que mesmo assim vão precisar de uma boa experiência para poderem tirar proveito daquilo ali que você está trabalhando, né? Mesmo que sejam outros desenvolvedores.
Então, para a gente poder ter esse tipo de pensamento, né, a primeira coisa que a gente tem que se despir é dessa, vamos falar assim, desse viés de confirmação que a gente tem, né? O que é o viés de confirmação? É uma tendência que todo ser humano tem de procurar evidências para confirmar as suas hipóteses e evitar evidências que refutem as suas hipóteses, né? Então, é assim, se eu acho, isso aqui vai dar certo porque eu acho que isso aqui tem a ver, não, você não acha, tá? Você tem que, em primeiro lugar, sempre lembrar disso, você não é o usuário, né? Você não é o seu usuário, tá? Então, pare de pensar como se fosse você. Pare de pensar da forma como você pensa, né? E você vai falar, poxa, professor, mas como que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou parar de pensar da forma que eu penso, né? E realmente não é uma tarefa fácil, né? Isso não é uma tarefa fácil, nem para quem desenvolve, nem para quem trabalha com ciência, né? Por isso que você sempre vai ver coisas muito sérias sendo auditadas por terceiras pessoas, né? Sendo julgadas por uma banca. Mas se você trabalha na área de desenvolvimento de software, né, e o seu objetivo é lucro, quem vai fazer essa avaliação no final das contas? Vai ser o seu cliente. E às vezes você não vai ter tempo de consertar o feedback que esse cliente seu vai dar, tá? Para resolver aquele problema de forma a satisfazê-lo. Tá? Então, a melhor coisa que você faz é se antecipar a isso, né? E aí você tem que realmente estar preparado para modelar o seu pensamento de uma forma que não seja enviesada, que não seja tendenciosa, tá? E o que é muito natural, é muito comum isso acontecer, tá? E, portanto, exige que a gente realmente se dedique a fazer isso, tá? Existem formas de você tentar evitar isso, mas essa vai ser uma questão sempre presente. Por mais que você pense, não, eu estou totalmente despido aqui, eu não estou pensando, não estou levando em consideração os meus valores, tá? Mas você acaba transmitindo aquilo ali. Então, é uma preocupação que não basta ao projetista da experiência do usuário, do projetista da UX. Essa é uma preocupação que tem que ser do time, tá? Mas você, como projetista da experiência do usuário, você tem que conseguir transmitir isso para a equipe, o que nem sempre é muito fácil, tá? Então, eu tenho essa imagem aí que ilustra muito bem, né, o que são os stakeholders, o que são os usuários, no caso, stakeholders sem levar em consideração os usuários. Então, se você, muitas vezes tem uma situação como essa, você trabalha numa empresa, tá, você tem um cliente, mas o seu cliente não é o usuário final da solução, né, ele está simplesmente desenvolvendo isso com a sua empresa de desenvolvimento para atender os clientes dele, né. E aí, tem essa tendência de você, né, juntamente com quem está ali financiando o projeto, né, achar que as coisas já estão boas, né, que se aquilo ali está agradando a gente, que se a gente acha que não tem por onde aquilo dar errado, para o nosso usuário então, não vai ser assim. Mas, né, tem que lembrar, o usuário ele tem uma outra perspectiva, ele se prepara para usar o seu software, ele se prepara para interagir com o seu software de uma forma diferente, ele tem valores diferentes, e mais importante do que isso, o contato que ele vai ter com a solução é em um momento diferente daquele que você e os demais envolvidos estão tendo, né? Então, muitas vezes, a gente, por trabalhar, né, num software durante muito tempo, a gente começa a internalizar algumas coisas como naturais, né? E a gente não percebe as várias barreiras que a gente, como equipe, né, como coletivo, teve que atravessar para que essas coisas ficassem naturais, né? E o seu usuário, não, ele não vai ter esse processo, essa vivência, né? Para ele, aquilo ali vai ser, muitas vezes, o primeiro uso vai ser o marcador entre adotar ou não a solução, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer alguma consideração? Eu estou tentando fazer uma coisa assim mais dialogado e tal, porque eu acho que o processo de reflexão aqui nessa matéria, ele é muito importante. Tá? Realmente a gente está aqui para ensinar e para tentar, eu também ainda estou, obviamente, sempre aprendendo, né? Mas é realmente incorporar esse tipo de mentalidade. Alguém gostaria de dizer alguma coisa sobre experiência que já passou nesse sentido, dentro da sua empresa, ou mesmo que não tenha sido dentro da empresa, mas que sabe de alguém que já passou por problemas dessa natureza, não levou em consideração as preocupações do usuário, ou achou que estava levando em consideração e no final das contas viu que não?
Então, professor, a gente tem uma experiência em uma outra área aqui, eu acho que reflete muito essa situação aí que o senhor está falando. O Uhum, Tribunal de Justiça aqui do Estado de Goiás, ele aderiu à questão de digitalização dos processos, ele criou um sistema para que você possa fazer ali seus peticionamentos de forma online, mas no primeiro momento o sistema era tão difícil, a usabilidade dele era tão complicada que a própria OAB pediu para não é, liberar. implantar, para não implantar aquilo ali naquele momento daquela forma. Aí Uhum, realmente implantou, você tinha que ter uma estrutura computacional diferente para você ter acesso, não poderia atualizar, por exemplo, uma versão do Java diferente, porque você já não conseguia mais utilizar. Era um uhum, verdadeiro pesadelo para a gente, sabe? ok. E hoje a mudança foi assim, foi bem pontual, foi bem bacana. Eles estão fazendo mudanças bem interessantes nesse sentido. Para uma área que não vem da área de tecnologia, geralmente os advogados aí, pessoal mais de uma geração Uhum, mais anterior aí, não conhece informática. Então, realmente foi uma experiência que expressa muito isso. A usabilidade uhum, ali foi muito ruim no crucial. início, muito. É, É, só essa experiência excelente. mesmo. Excelente. Eu acho que, graças a Deus, né, a gente está tendo eu acho que os smartphones trouxeram muito isso, né, um pouco de sensibilidade para a nossa área em atender esse tipo de demanda, né, porque há 20 anos atrás, esse era o tipo de coisa que o cliente não tinha coragem de falar, né, quem ia usar o software, quem estava intermediando ali, né, entre o desenvolvedor e o cliente final, não tinha coragem de falar, porque ele se considerava extremamente leigo e ele achava que quem desenvolvia, se estava fazendo daquele jeito é porque aquele era a única forma de se fazer, né, e a gente também, muitas vezes, né, eu falo a gente, mas assim, a área, os programadores, os projetistas, os analistas, né, eles tinham uma visão de que realmente não tinha que ter essa preocupação tão grande, que só mexia em computador quem realmente sabia mexer, né? Então, pessoal, isso é uma coisa importante, né? A gente tem que, a primeira coisa que você tem que parar de pensar quando você leva a sério a questão do UX é que você nunca vai ter o usuário perfeito, né? Então, eu coloco essa ilustraçãozinha aí meio para a gente lembrar disso, né? Às vezes a pessoa acha que o usuário, não, mas isso aqui, mas o usuário, mas não é possível, o usuário só tem essa forma de agir aqui, ele não tem como fazer outra coisa, né? Não, mas o público, eu não vou lidar com gente da cidade, né? Não, mas não tem computador com menos de 4 gigas hoje em dia, o meu sistema não precisa preocupar com isso, né? Então, a gente tem esse problema, né? Como eu falei para vocês, isso se chama viés de confirmação, né? E é muito normal, né? Para quem não tem a formação, principalmente assim, uma formação mais completa, como vocês estão tendo dentro dos cursos superiores, né? A pessoa começa ali a mexer com programação mais na aventura, né? Preocupando só com as partes mais técnicas. É normal ele achar, às vezes, que o usuário ele vai ter um usuário perfeito, né? Um usuário que vai se adaptar ali aos pequenos problemas, né? E isso tudo, com certeza, afeta a usabilidade do nosso sistema, né? E a experiência que o usuário vai ter. Uma outra coisa que é importante a gente ressaltar, né? Será que a interface de usuário e a experiência do usuário são a mesma coisa, né? A UI e a UX são a mesma coisa? São coisas excludentes? Né? Se não são a mesma coisa, são coisas excludentes? Não, né, pessoal? A interface do usuário, né? Ela de fato, vamos falar assim, são os mecanismos que o usuário usa para poder interagir com o software, né? Mas você pode ter uma interface de usuário que atende às regras de negócio, mas que não proveja uma usabilidade, uma experiência de usuário adequada, né? Então, essa imagenzinha aí do Ketchup ilustra bem isso, né? A gente tem aí dois modelos, né? Uma esquerda com uma experiência ruim, né? E o da direita aí com uma experiência mais legal, né? Os dois são recipientes para armazenar o ketchup, mas a gente sabe, né, que com um recipiente o usuário não vai ter muito sucesso ou vai ter dificuldades durante o uso desse, não que vai ter, mas está
vulnerável a ter dificuldades na hora de usar, e isso vai afetar ali, de repente, a experiência de degustar o cachorro-quente e tal, né, pode manchar a roupa, o cara tá ali, né, às vezes passeando ali, ou a menina passeando ali com uma pessoa e tal, e aí aquilo ali mancha a roupa, e aquilo ali já afeta, né, enfim, o programa da pessoa, né, e que no outro caso, né, a probabilidade disso dar errado é menor, né, e portanto o usuário tem um prazer maior, né, aquilo ali não vira um atrito, uma barreira para ele desempenhar a tarefa, que é, no caso, degustar o alimento. Sim. Esse da direita mesmo aí, geralmente aparece de cabeça para baixo, né, nas prateleiras. O pessoal coloca com a tampa para cima, né, de tanto já acostumado. Tá acostumado, né, isso acontece, né, mas é importante a gente perceber que isso acontece em software também, né, muitas vezes você tem uma aplicação, né, que é legal, funciona do ponto de vista de negócio, atende todas as regras, tá, segura, tem uma interface bonita, mas falta alguma coisa ali para o usuário conseguir ter uma experiência legal, tá? A gente vai trabalhar alguns exemplos aqui durante o curso, né? Mas é bom que vocês já comecem a buscar na cabeça de vocês, né? Se já não por acaso aconteceu, ou se vocês já não perceberam isso acontecer com alguém da família de vocês, né? Com relação ao uso de alguma aplicação. Então, em primeiro lugar, como eu falei para vocês, o foco tem que estar nas pessoas, tá? Quando a gente fala isso, né, a gente está dizendo que o design é centrado no usuário, inclusive esse é um jargão que vocês vão ouvir sempre falar quando vocês estiverem trabalhando com UX, né? Design centrado no usuário. Por quê? Porque ele é o ponto de partida para todas as decisões que você vai tomar ali naquele projeto, né? E se ele não, vamos dizer assim, se ele não for o único elemento, ele tem que sempre estar, a decisão tem que estar, pelo menos, levando em consideração, né, como isso afeta ele de alguma forma. Projetar intervenções para sistemas que envolvem pessoas e tecnologias de forma a satisfazer as 7 dimensões dessa experiência para o usuário. Então, a gente pode dizer, tá, que projetar um sistema, levando em consideração a experiência do usuário, tá, significa você atingir, satisfazer com algum grau de sucesso 7 características diferentes. Alguém conseguiria me dizer aí alguma dessas características? A gente meio que percebeu. Aliás, eu não vou nem perguntar isso porque vocês já meio que me falaram ali naquela foto do shopping, do camelódromo, né? Alguém disse isso é questão de segurança, né? Então, realmente, esse é um dos pontos, tá? Mas a gente pode dizer que o primeiro ponto seria o seu sistema ser útil, né? Óbvio que se um sistema não é útil, ou seja, se ele não cumpre as regras de negócio, ele com certeza não vai prover uma experiência rica, né, minimamente rica, porque ele nem faz o que ele precisa, né? Então a primeira questão que você tem que observar é se você cumpre aquilo que o seu sistema, que o seu produto, né, promete minimamente. Ele atende a tarefa, ele atende a necessidade, de alguma forma, né? Se ele faz isso, ele é útil, tá? A segunda questão é usável, né? Quem já foi meu aluno na disciplina de HC sabe a diferença entre esses dois termos, né? Útil e usável. Qual que é a diferença? Tudo que é útil é usável? Ou tudo que é usável é útil? Eu posso fazer essa relação? Em qual caminho que ela vale? Vale nos dois? Não vale em nenhum? Qual que seria a diferença de ser usável com ser útil? Bom, ser usável, pessoal, né, tem a ver com a facilidade com que você consegue utilizar alguma coisa, tá? Então, um produto ele pode ser útil, mas ele não pode ser usável. Porém, se ele é usável, espera-se que ele seja útil, né? Não faria muito sentido algo ser usável sem ser útil, né? Ele pode, então, ser usável para outra finalidade, né? Mas não é pelo fato de algo ser útil que ele é considerado usável. Ser usável tem a ver com a facilidade de uso. Por isso que a gente usa o termo usabilidade quando a gente quer se referir a essa característica, né? Vou pegar aqui dois sistemas que ilustrem isso, né? Editor de texto. Eu tenho o Notepad, que é um editor de texto simples, mas que me dá a funcionalidade de escrever um texto, né? Ele me entrega aquilo para qual ele foi projetado. Você consegue fazer um texto no Notepad.
Você tem do outro lado Microsoft Word, que também é um editor de texto e que é útil também. Ele editar texto, ele criar texto e tal, né? Mas qual é mais usável? O Microsoft Word, no caso. Por quê? Porque você consegue realizar tarefas com um grau de facilidade maior nele do que no Notepad. Então, se, por exemplo, você quer fazer uma tabela, né, dentro do Microsoft Word, é muito simples. Você tem lá um botão, uma opção de menu, né, facilmente identificável, você clica nela, né, você ali já coloca o número de linhas e colunas, ele mesmo a gente pergunta e tal. Se você vai fazer isso no Notepad, o que te resta fazer? Né? Tabulação, você vai ter que fazer isso usando teclas, né, do seu teclado ali para simular com caracteres uma tabela, né, que era o que era feito na época que você só tinha interação por prompt, né, por linha de comando, tá? Então, você consegue resolver o problema, mas o grau de dificuldade para o usuário é maior. Portanto, você pode dizer que o Notepad ele é um programa útil, porém pouco usável em comparação ao Word, tá? É lógico que também o fato de ser usável você tem que ter uma referência, né? Porque se você está considerando o Notepad com o Microsoft Word é uma coisa, agora se você está considerando o Notepad com o Emacs para um usuário leigo já é outra coisa, né? Ele não vai conseguir usar o Emacs, que é o editor lá de modo texto no CMD, no prompt, né? Porque você precisa ali de ter muito mais conhecimento técnico, né? Entendendo a mecânica ali e tal, códigos para poder fazer algumas coisas dentro do programinha. O Notepad seria mais usável do que o Emacs nesse sentido, tá? Depende também de quem? Do seu usuário, porque às vezes, para o seu usuário que é desenvolvedor, usar o Emacs é mais fácil do que o Notepad, né? Então ele já está tão habituado naquilo, né, com todos os comandos memorizados na cabeça, que ele realmente prefere, para ele é mais fácil editar um texto dentro de um prompt do que usando uma ferramenta ali que vem como o Notepad, né, instalado no sistema operacional. Então, é bom a gente deixar claro essas duas diferenças, tá? Mas se você está no projeto UX, você deveria estar preocupado com as duas coisas. Tem que ser útil, tem que ser usável. Terceira questão, localizável, né? Então, quando eu falo localizável, o que eu estou querendo dizer com isso? O seu usuário ele tem que conseguir se situar, né, facilmente dentro daquela solução. E o que é isso? Ele tem que conseguir, em primeiro lugar, navegar com facilidade, tá? E ele tem que conseguir identificar a informação que ele busca com facilidade também, tá? Então, essas duas questões são relacionadas ao fato dele ser localizável. Crível, o que significa algo crível? Né? Que passa credibilidade, né? Então, a sua solução, ela tem que inspirar confiança para o seu usuário, tá? Não basta ela ser útil, não basta ela ser usável, não basta ele conseguir se localizar, ele tem que sentir segurança, e essa segurança pode ser de diversas formas, tá, pessoal? Você pode estar considerando que ele é crível porque ele provê uma sensação de segurança na hora de fazer um pagamento, porque o usuário não sente medo de danificar o que ele está fazendo, tá? Esse é um sentimento muito subjetivo, né? E você realmente só consegue medir isso com algum grau, né? Se você realmente coloca isso para o seu usuário trabalhar antes de colocar o seu sistema em produção, né? Ou seja, colocar ele para funcionar no mercado. A quinta propriedade, a quinta dimensão aí, seria o fato dele ser desejável. Então, além de inspirar credibilidade, né, o seu sistema, ele tem que ser algo que, se ele não desperta a vontade do usuário autonomamente, vamos dizer assim, divulgar aquilo ali, né, para que outras pessoas, né, ele pelo menos tenha um conforto em voltar a usar aquilo ali quando ele precisar, né? Então ele realmente tem que ser desejável, né? O usuário tem que querer ter esse sentimento de usar novamente. Acessível, e aqui a gente está lidando com a questão, obviamente, da acessibilidade, então o seu sistema, ele não deveria, vamos dizer assim, ser um sistema que exclui, né, pessoas, e quando a gente fala de acessibilidade, é muito normal a gente ligar essa ideia somente à questão da deficiência, né, deficiência física, deficiência intelectual, tá, mas é importante a gente entender que a acessibilidade, ela não é só orientada a esse público, a gente faz acessibilidade também para para usuários que não têm nenhuma restrição, tá, e também porque
às vezes a gente precisa prover acessibilidade para situações temporárias, né? Então, vamos pegar de novo uma situação do mundo real para ilustrar isso, né? Você, por exemplo, faz rampa de acesso, né, a edifícios, enfim, a empreendimentos comerciais, né, a instituições de ensino. Por quê? Obviamente que você está pensando na pessoa que usa cadeira de roda, que tem uma dificuldade de locomoção. Mas você pode ter também o quê? Uma gestante, né? Ela está numa situação transitória, mas para ela aquilo ali é importante, né? Por quê? Porque ali ela tem menos risco de, enfim, né, cair e tal. Então, a acessibilidade na nossa área, né, você também tem que pensar nisso, né? Afinal de contas, por que eu tenho teclas de atalho, né? Será que é só para atender quem não consegue usar o mouse por alguma dificuldade? Não, né? Muitas vezes, quem nunca passou por isso, né? O seu mousepad, ele dá um problema, você precisa ter alguma forma de concluir a tarefa que você está realizando, e você faz isso através das teclas de atalho, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação, tá? A acessibilidade não é voltada só para a questão da necessidade especial. Você tem que pensar na acessibilidade como, muitas vezes, uma válvula de escape, tá? Ou uma situação que vai auxiliar alguém numa situação temporária a resolver um problema. E, por fim, valioso, né? Então, a experiência do usuário, ela é uma questão que, como eu falei para vocês, às vezes é vista como acessória, mas ela acaba tendo, e assim, dispendiosa, porque o retorno muitas vezes não é imediato, né? Quer dizer, existe uma satisfação, existe uma contribuição que é notória, mas às vezes a pessoa que está injetando dinheiro na solução, ela não vê o benefício daquilo em curto prazo, tá? Porém, né, quando você tem um projeto desenvolvido com a experiência do usuário em mente, tá? E isso é mantido durante a manutenção daquele sistema, tá? A tendência é que aquele gasto que você teve ali durante o projeto, a execução do seu projeto, né, ele vai refletir no valor daquilo que você desenvolve, né? E a gente tem uma empresa no mundo muito conhecida, né, que é a Apple, que justamente teve essa preocupação com a experiência do usuário desde a sua, vou falar assim, da sua germinação, da sua origem, né, e que hoje ela colhe frutos disso, né? A Apple se dá ao luxo de, não sei se vocês sabem disso, ela vende desktops, né, assim, servidores ainda para aplicações de maior demanda, e ela vende até as rodinhas lá, né, para você colocar no carrinho da CPU lá, né, do gabinete. E eu fiquei abismado o dia que eu vi que a empresa cobra, se não me engano, $500 num conjunto de 4 rodinhas, né. Quer dizer, por que a empresa faz isso? É porque ela acha que vai vender essas rodinhas para o grande público? Não, é porque ela tem produtos que ela faz tendo em vista o público em geral, né, os smartphones, tal, os laptops, mas ela tem produtos que ela sabe que são assim meio que objetos de desejo que algumas pessoas querem ter, né, que não vão ser produzidos em grande escala, mas elas querem ter porque elas podem pagar por aquilo, né, e porque foi feito por aquela marca, né. Provavelmente se fosse uma empresa pequena fazendo isso, não ia vender, mas a Apple sabe que mesmo não tendo uma grande venda, vai ter gente ainda pagando por aquilo, né, que é o que a gente chama, no final das contas, né, a máquina, ela quase que vira uma grife, né. Então, a experiência do usuário, ela contribui muito nisso, né? Quando você tem uma experiência de usuário persistente nos seus produtos dentro da sua empresa, né? No portfólio dos projetos da sua empresa, né? Isso tende a refletir na própria marca, na própria visão que a sua marca tem sobre aquilo que ela assina, mesmo que aquilo ali depois não seja nem feito por ela, né? Mas só dela autorizar alguém a usar aquilo ali, ela já agrega, porque as pessoas sabem, não, se essa empresa assina isso aqui é porque esse produto aqui é igual aos que ela já fez para trás, portanto, isso aqui é algo fora da curva, né? Bom, pessoal, eu acho que eu vou parar por aqui hoje,